Então, 1 João, capítulo 3, verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, tenhamos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Amém. Quero falar com vocês sobre a verdadeira marca de um cristão, ou a maior característica do crente. O cristão tem várias marcas, e um crente genuíno, verdadeiro, tem várias características. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a maior de todas as características, e a marca que não pode deixar de existir num cristão. E essa marca, essa característica, é exatamente o amor. E é o que o João disse aqui. Nós não temos condições de abrirmos a boca para nos declarar cristãos, crentes, protestantes, evangélicos, batistas, seja lá o que for, não temos o direito de abrir a boca para nos declarar dessa natureza se em nós não habita o amor. E amor, embora pareça um substantivo, eu preciso te lembrar que amor é verbo. Amor é ação, principalmente o amor que o apóstolo João trata aqui nesse trecho da epístola. Nós sabemos que o texto original dessa carta foi escrito em grego. E eu tomei o cuidado de ler todos esses versículos na língua original, para compreender que tipo de amor o apóstolo João se referia. Porque para os gregos existem 4 tipos de amor. Para os gregos, quando um homem ama uma mulher, e esse amor produz um relacionamento de intimidade física, o grego chama esse amor de eros. Por isso,
tudo que se refere a essa questão é denominado erótico. Que a raiz aí é eros, é o amor de um homem com uma mulher, intimidade entre um homem e uma mulher, eros. Para os gregos, quando alguém ama outra pessoa e deseja muito estar próximo dessa pessoa, e a companhia da pessoa é muito agradável, o grego chama isso de philos. É um amor de amigo, é um amor fraterno, é um amor de gostar de conviver. Amor de amizade muito próxima. Sabe quando você ama um amigo, gosta muito de conversar, de ouvi-lo, de falar com ele, de sair com ele, de estar com ele, de comer com ele e de conviver com ele em todas as situações, circunstâncias ou lugares. Você ama uma pessoa, esse amor é philos para o grego. Um amor de querer estar junto, um amor de parceria, de companheirismo. É o philos. Para o grego existe também um outro tipo de amor, que é o estorge, ou estorgue, depende da pronúncia, que é um amor com laço familiar. É o amor de uma avó por um neto. É o amor de um tio por uma sobrinha. É um amor entre primos. É o amor entre cunhados. Eu creio que existe, aleluia. Um amor entre uma sogra e um genro, louvado seja Deus. Amor de família, aquele amor que a gente sente por uma tia, que muito nos ajudou em um momento difícil da vida. É aquele amor que a gente sente por um parente, seja ele próximo ou não, mas quando há laços sanguíneos envolvidos, o grego não chama isso de philos, mas chama isso de storge, um amor de laço familiar. É sangue do meu sangue, sabe, aquele amor que te faz emprestar um dinheiro, mesmo sem poder, mas porque é família. O grego chama isso de storge. Portanto, eros, philos e storge não estão presentes no texto que nós acabamos de ler. A única palavra que foi traduzida aqui por amor, ou pelo verbo amar, amemos, agaposune, amemos, é o amor ágape, que é para os gregos um amor incondicional, não tem condição para amar, e sacrificial, um amor que exige renúncia, um amor que exige sacrifício, um amor que exige, em algumas situações, inclusive a morte daquele que ama, para salvar a vida daquele que é amado. Quando o apóstolo que escreveu essa epístola escreve o Evangelho, no capítulo 3, verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te pergunto, qual será a palavra que o João usou naquele versículo? Porque Deus amou o mundo. Não foi eros, não foi philos, não foi storge, foi ágape. Deus nos amou com um amor incondicional e sacrificial. Porque de acordo com a nossa condição, não merecíamos o seu amor, porque somos pecadores. Então era preciso que Ele se sacrificasse por esse amor. E é por isso que Ele deu. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. O amor ágape é impossível ser praticado sem renúncia, sem sacrifício, sem pensar no outro
antes de pensar em si próprio. E o único tipo de amor que João menciona aqui é o ágape. Portanto, irmãos, a verdadeira marca de um cristão é o amor ágape. E aí pergunto-lhes: pelo que estamos nos sacrificando? Por quem incondicionalmente estamos fazendo algo? Porque muitas vezes eu e você colocamos condições para amar. Se me tratar bem, eu amo. Se me tratar mal, eu não amo. Se falar bem de mim, eu amo. Mas se falar mal de mim, eu não amo. Então nós colocamos condições para amar, mas a verdadeira marca do cristão é o amor ágape, o amor incondicional. Não pode colocar condições, senão deixa de ser ágape, passa a ser filos. Porque o filos é o amor de gostar de quem gosta da gente e de conviver com quem gosta de conviver com a gente. Mas o amor que João usa aqui não é o filos, é o ágape. Então, meus queridos, o verdadeiro cristão não coloca condição para praticar o amor. Tem que amar. Tem que amar incondicionalmente, sacrificialmente. Às vezes nós vamos tirar do nosso para dar para alguém que não merece. Mas isso é ágape. Às vezes nós vamos perder para alguém ganhar. Ágape. Às vezes nós vamos dar um passo para trás para alguém dar um passo à frente. E isso é ágape. Deus saiu da sua glória, abandonou o seu trono, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo e, na figura de um servo humano, se sacrificou por todos nós. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E perante esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, o amor em pessoa, é o Senhor. Precisamos imitar isso, irmãos. Se nós não imitamos essa característica de Cristo, nós não somos cristãos. Se nós não temos essa verdadeira essência do Evangelho, não temos o direito de nos denominar evangélicos. Porque o amor é a marca verdadeira de um cristão genuíno. O amor. Amor. Em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todos os locais, a todas as pessoas. Não temos, como cristãos, o direito de sermos preconceituosos. Não temos, como cristãos, o direito de sermos injustos e de fazermos acepção de pessoas. Aquele merece mais, esse merece menos. Aquele eu amo mais, esse eu amo menos. É claro que podemos ter e devemos, inclusive, ter os nossos grupos de afinidades. Então quem gosta mais de futebol vai conviver com mais quem gosta de futebol e vai falar mais de futebol porque é o assunto que dá afinidade. E assim sucessivamente. Quem gosta mais de cozinhar vai conversar mais com quem gosta de cozinhar. E eu aprendi uma receita nova. E eu aprendi um negócio novo. E você tem que ver uma panela nova que saiu, que é muito boa. E isso é absolutamente normal. Grupos de interesse, grupos de afinidade. Agora, o que não pode ter é acepção de pessoas. Isso não pode existir no meio da igreja. Caso contrário, não somos uma igreja genuinamente cristã, muito menos verdadeiramente evangélica. Porque a marca do Cristo é o amor. E a essência do Evangelho é o amor. Ágape. O sacrifício do Senhor é o que nos junta aqui nessa noite. O amor de Deus derramado em nossos corações é o que nos une, é o que nos faz sermos o corpo de Cristo. E como é que você
abraça uma pessoa. Você já viu alguém abraçar com a cabeça? Como é que dá um abraço com a cabeça? Imagina, o púlpito está aqui, eu quero abraçar o púlpito, mas eu não vou usar o corpo. Eu só posso usar a cabeça. E eu quero demonstrar para o púlpito que eu amo, que eu acolho, que eu abraço, que eu aceito. Como é que eu vou só usando a cabeça? O máximo que eu vou fazer é, né? Será que ele vai entender que isso aqui é um gesto de carinho, de cuidado? Agora, se eu abrir os braços e fizer isso aqui, ó, ele se sente amado, se sente querido, se sente protegido, se sente cuidado. Então eu preciso te lembrar que nós não somos cabeça, o cabeça é o Cristo, nós somos o corpo, e quem abraça é o corpo. A cabeça não abraça, a cabeça manda a ordem neurológica para os braços se abrirem e contraírem no abraço. A ordem vem da cabeça, mas a ação é executada pelo corpo. Eu e você somos os braços abertos do amor de Jesus para abraçar as pessoas. Abraçar com erros, abraçar com pecados, abraçar cheios de dificuldades, limitações, problemas, adversidades e dívidas no âmbito físico, social, financeiro, mas também no âmbito espiritual. Quantas pessoas não são trazidas a nós cheias de dívidas? Dívidas com Deus, dívidas com o mundo, dívidas com o seu próprio ser e a sua própria vocação, porque Deus criou cada pessoa com um propósito, e toda vez que nós não cumprimos o propósito de Deus, ficamos em dívida com Deus. Mas nós não temos o direito, porque esta é a mensagem que nós temos ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Não imitando Caim, que por inveja matou Abel, o seu irmão. E quantos de nós matamos os nossos irmãos? Matamos com palavras, matamos com atitudes, matamos com gestos ou com omissão. E Tiago diz que quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, cometemos pecado. A omissão, deixar de fazer algo, também é um pecado diante de Deus. E eu vejo aqui o apóstolo João se valendo do exemplo desses dois irmãos. Dois irmãos que apresentaram ofertas para Deus, ou seja, dois irmãos crentes. Queriam agradar a Deus. Só que um trouxe do fruto da colheita, o outro trouxe um animal. E Deus se agradou do animal, por causa das características, por causa da entrega, por causa da essência da adoração de Abel. Ele pegou um cordeiro, ele pegou o macho, que tinha mais valor, e ele pegou o perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma doença. Ele pegou o melhor, ele pegou o que valia mais, ele pegou o que ele tinha de mais precioso e entregou a Deus. E Caim pegou lá uns frutos da colheita, mas Deus, conhecendo o coração, percebeu que ele não tinha separado o melhor. Ele deu por dar, para cumprir uma religiosidade. É preciso dar uma oferta para Deus para que ele se sinta adorado? Então vou pegar aqui da colheita que eu tenho aqui, vou botar lá e tudo certo. Mas Deus sonda o coração. E quantas vezes eu e você dizemos que amamos a Deus, mas não queremos entregar o nosso melhor, não queremos dar um tempo melhor, não queremos dar um talento melhor, não queremos oferecer um dom melhor, não queremos servi-lo melhor. Então nós dizemos que amamos, precisamos nos comportar conforme estamos dizendo.
Amamos a Deus sobre todas as coisas. Então que o nosso melhor seja oferecido a Deus como um sacrifício agradável. Que as nossas vidas sejam como a adoração de Abel, que ofereceu o seu melhor. E Caim, com inveja, com ciúmes, porque Deus se agradou mais da oferta do irmão dele, tirou a vida do irmão, matou o próprio irmão. E se nós abríssemos o jornal hoje, ou na capa de um jornal, da Gazeta, da Tribuna ou do Notícia Agora, que são os de maior circulação, estivesse lá uma manchete: um irmão matou o outro por inveja. Eles eram sócios na mesma empresa, só que um se destacou mais e o outro, movido por inveja, pegou uma faca e assassinou o irmão dentro da própria empresa que eles construíram juntos. A gente tem a tendência de olhar uma notícia dessa e falar: misericórdia, Jesus está voltando, o mundo está acabando. Só que Caim matou Abel em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis 3, o homem ainda está no Éden, no paraíso, sem pecado nenhum. Aí Gênesis 3 conta como que o ser humano pecou pela primeira vez e foi expulso da presença de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e morte é separação. Então o ser humano morreu, não fisicamente, imediatamente, depois ele morre, mas no início ali ele ainda está vivo fisicamente, mas espiritualmente já não tinha vida, porque não tinha mais acesso à árvore da vida e não tinha mais acesso à presença de Deus. Irmãos, espiritualmente falando, biblicamente falando, quem não tem acesso à presença de Deus, não tem acesso à árvore da vida, existe, mas não tem vida, não está vivo, está existindo, como uma planta existe, como uma barata existe, mas não tem vida, porque só em Deus temos vida. Como Paulo disse em Atenas, é nele que nós vivemos, movemos e existimos. E aí um irmão matou o outro. Gênesis 4, eles tinham acabado de sair do Éden, ou seja, o pecado entrou. Próxima cena, um assassinato de um irmão contra o outro irmão por causa de inveja, ciúmes. E quantas vezes essa história já se repetiu? Quantas vezes irmão matando irmão, por bobeiras, por ciúmes, por invejas, por coisas que não têm o menor valor, nós nos tornamos assassinos diante de Deus. E você precisa ler comigo o verso 15, que todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Homicida, assassino. Mais uma vez, o apóstolo João está fazendo aquela literatura de pêndulo, de dualismo, luz e trevas, o time de Cristo e o time anticristo. E como ele já tinha feito lá atrás, no capítulo 2, ele novamente está colocando o amor e o ódio. E nesse contraponto, ele está nos mostrando que quem ama, imita Cristo, imita o Abel. E quem odeia, imita o Caim, imita o maligno. Então, meus irmãos, não há espaço em nosso meio para a acepção de pessoas. Não há espaço para julgamento de pessoas. Não há espaço para odiar pessoas. Todos devem ser amados por nós, acolhidos por nós, abraçados, porque nós somos o corpo de Cristo. E Cristo só usou o seu corpo uma vez para agir com violência contra a religiosidade daqueles homens. E ele certa vez entrou no templo e expulsou os cambistas com aquele azorrague, aquele chicote feito de couro de animal com pedaços de osso na ponta. E ele bateu,
aquilo era usado para bater em animal, para domar animais selvagens, e ele então com um chicote daquele bate nas mesas e espanta os cambistas que estavam ocupando, segundo Dom Richardson, o pátio dos gentios. Então a religiosidade judaica tomou conta do templo e eles se sentiam donos daquele lugar, e eles faziam com aquele lugar o que eles queriam. Você pode botar uma mesa ali, você pode vender ali, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ele falou: ei, isso aqui não é de vocês não, isso aqui é a casa do meu pai. Isso aqui deveria ser uma casa de oração e não uma casa de comércio. Vocês não são donos desse lugar. O dono desse lugar é o meu pai. E aí ele age com violência, uma única vez, por causa disso. Então, se queremos imitar a Cristo, devemos aprender a sermos agressivos contra a religiosidade e não contra pecado, porque você não vê Jesus agindo com violência, com truculência e agressividade contra alguém pecador. Ele acolhe. O Zaqueu, cobrador de impostos, ladrão, corrupto, ele vai para a casa dele. Aquela mulher adúltera, ele abraça e pergunta: onde estão seus acusadores? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E assim sucessivamente. Ele tem encontro com endemoniados, ele tem encontro com oprimidos, ele tem encontro com possessos, com adúlteros, com prostitutas, com ladrões, toda sorte de pecados terríveis. O que é que ele faz? Ele acolhe. Mas contra aqueles religiosos que se achavam santos, mas como ele mesmo disse, sepulcros caiados, por fora é muito bonito, mas por dentro está morto. Jesus não tolera a hipocrisia. Jesus não tolera a hipocrisia. A única coisa que ele não tolera é a hipocrisia. As outras coisas, ele não vê problema. Então é melhor nos apresentarmos diante dele como pecadores, carentes da sua graça, do que como santos, religiosos, cumpridores de obrigação. E ele tem obrigação de nos atender, de nos abençoar e de seguir a nossa voz. Quantas vezes, em oração, eu e você estamos pecando contra Deus? Porque nós oramos dando ordens para Deus. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, abra a porta, vá à frente, abençoe, livre, guarde, faça e faça e faça. Espera aí, quem é o Senhor nessa história? Quem é que manda nessa história? É ele ou sou eu? Porque me parece em algumas das minhas orações que eu sou o Senhor e ele é o servo, porque eu mando ele fazer um monte de coisa. Senhor, no dia de hoje, leva o meu filho à escola e guarde-o e proteja-o e livra-o de todo mal. Senhor, esteja com a minha esposa no caminho do trabalho e faça isso, aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo, e eu sequer agradeci, e eu sequer me arrependi, e eu sequer reconheci a minha falha, a minha limitação e a minha pequenez diante dele. E eu já começo o dia dando ordens em Deus, para que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, fazer aquilo. Espera aí, quem é o Senhor e quem é o servo? Senhor, obrigado por este dia. Obrigado porque nesta hora as tuas misericórdias se renovam mais uma vez sobre a minha vida. E no dia de hoje, eu como teu servo, o que posso fazer para demonstrar que te amo acima de todas as coisas? Direciona o meu coração e neste dia, usa-me para a tua glória e para o engrandecimento do teu reino. E eu te agradeço por estar vivo e pela oportunidade de te servir, de te amar e de me relacionar com o Senhor. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho. Eu sei que o Senhor os está guardando e por tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus. Essa é a oração de um servo diante do seu Senhor. Uma oração de gratidão, de reconhecimento, de arrependimento.
Senhor, eu não sou nada, o Senhor não tem a menor obrigação de me abençoar ou de fazer qualquer coisa por mim. Portanto, eu só tenho que te agradecer, pelo simples motivo de eu estar em pé, respirando. Aleluia, louvado seja o teu nome, por isso que eu te amo acima de todas as coisas. E eu quero amar o meu próximo como o Senhor tem me amado. É assim que ora um crente de verdade. É assim que age um cristão verdadeiro, com amor a Deus, com amor à humanidade. Com o amor que Ele nos amou, também amaremos, porque nós não somos chamados para julgar, para apontar ou para denegrir. Somos chamados para compartilhar desse amor. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. E nisto, conheceremos que somos da verdade. Verso 19. Bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Você quer ficar com o coração tranquilo diante de Deus? Ame com o amor de Jesus. Ame com o amor ágape. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Quando eu e você tentamos fazer o bem e não conseguimos, tentamos imitar a Jesus e não conseguimos, e muitas vezes nós falhamos mesmo, e para isso devemos estar dispostos a pedir perdão, nos arrepender e procurar melhorar. Inclusive na próxima terça eu te convido, o tema da capacitação e treinamento será perdão. Venha para você aprender de um jeito dinâmico, leve, diferente, didático, que tem feito muito bem a todos nós que estamos participando dessas terças-feiras. Precisamos, irmãos, aprender a conviver com nossas falhas. Muitas vezes Deus nos perdoou, muitas vezes as outras pessoas nos perdoaram, mas nós não conseguimos nos perdoar. E Deus já não leva em consideração, a outra pessoa já não leva em consideração, mas a gente, pela nossa própria consciência, e o apóstolo usa a palavra coração, ou seja, o nosso próprio coração fica nos acusando. Você errou, você falhou, você não tem direito, você não pode mais, e você tem que, sabe, a gente fica se acusando daquilo que nem Deus nos acusa mais. Amados, 21. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se nós vivermos para agradar a Deus, em nada, seja pela consciência ou pelo coração, em nada seremos acusados. Ainda que alguém não goste, ainda que alguém torça o nariz, ainda que alguém estique o bico, se eu fiz em minha consciência e no meu coração o que deveria ser feito para agradar a Deus, terei paz e o meu coração estará tranquilo, porque em nada eu me acusarei. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E qual é o mandamento de Cristo? Ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como eu te amei. Não como você mesmo. Isso é de Moisés. O de Jesus é: amem-se uns aos outros, como eu vos amei, e assim saberão que sois meus discípulos. João capítulo 15. Então, meus irmãos, por isso o João é considerado o apóstolo do amor, porque ele é o cara que mais toca nesse assunto, o cara que mais usou o verbo ou a palavra ágape no Novo Testamento foi o João. No Evangelho, nas 3 cartas e no Apocalipse, ele usa muito essa palavra. E aquele que guarda os seus mandamentos, ou seja, aquele que ama com o amor de Jesus, permanece em Deus, e Deus permanece nele.
E nisto conhecemos que ele permanece em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Aí o João está dizendo assim: quando nós aceitamos, quando nós convertemos, quando nós nos rendemos a Ele, Ele, pelo seu poder, gera em nós uma nova criatura, um novo ser, e nos regenera pelo poder do seu Espírito, e nós nos tornamos templo, morada desse Espírito. E esse Espírito estando em nós, a primeira coisa que produz é amor. Então, se você tiver que colocar uma evidência, qual é a única evidência? Se eu tiver que reduzir um crente a uma característica só, que característica seria essa? O amor. Por isso que Gálatas, capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor. E depois vem mais 8. Alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, longanimidade, fé, temperança, domínio próprio. São 9. Mas o primeiro da lista é o amor. Porque o amor é a maior evidência de que o Espírito habita em nós. O amor é a marca de um verdadeiro cristão. Que o amor dele encha a sua vida, para que você possa extravasar, jorrar como água viva desse amor e contaminar, no bom sentido, com amor todos aqueles que estão ao seu redor. Ame a Deus, ame as pessoas, ame com amor ágape. É possível, porque está na Bíblia. É uma orientação apostolar. O apóstolo João está dando uma orientação para a igreja. Eu e você somos igreja, então essa orientação é para nós. E Deus não nos daria uma orientação que não teríamos condição de cumprir. Então é possível amar com o amor de Jesus. É possível ser um verdadeiro cristão. É possível ser um evangélico genuíno, que ama até o fim. Que Ele te abençoe.